A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus. Aqui quem está falando com os amados é o pastor Damásio, aqui do Rio de Janeiro. Eu sou pastor da Igreja de Jesus Cristo, Filhos do Reino, aqui em Jacarepaguá. E a nossa proposta nesses vídeos, você que vai acompanhar esse vídeo, é fazer uma exposição da Palavra de Deus de maneira bem direta, uma palavra curta, uma palavra que dê para absorver rapidamente, mas que tenha principalmente muita profundidade na verdade. Por isso esse bloco que nós estamos iniciando, esse novo modelo, uma palavra rápida, ela tem como proposta ser verdades sobre o reino de Deus. Verdades do reino. E não são verdades de uma religião, não são verdades da cabeça de homens, não são verdades particulares minhas, mas principalmente a nossa luta, a nossa defesa aqui é pela verdade bíblica. Aquilo que está escrito sobre o reino de Deus, aquilo que o próprio Deus revelou de si mesmo para nós sobre o seu reino. Então nós vamos utilizar esse canal, esse formato, para trazer pequenas mensagens sobre as verdades do reino. Então vamos, sem mais demoras, falar sobre a base de tudo, que é Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou todo o universo, que criou tudo que nossos olhos contemplam, que tudo que eu posso tanger, tudo que eu posso perceber da natureza criada, esse Deus extraordinário, maravilhoso, poderoso, o nosso Deus, o Deus único e poderoso. Também falaremos sobre nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, Salvador, eu costumo dizer o meu herói, Senhor Jesus Cristo, meu Rei. Mas começando pelo nosso o princípio de tudo, que é Deus o Pai, vamos falar sobre a criação do seu reino. Talvez você ache isso redundante, mas é bom dizer aqui que Deus é Rei. O sistema de governo do nosso Deus é o reino, é uma monarquia. Deus é um ser majestoso, Ele é Rei, Ele é o grande Rei do universo. É importante dizer isso porque nós estamos desabituados, desfamiliarizados, estamos sem contexto na nossa realidade, no Brasil. O que é reino? O que é monarquia? E eu aqui não estou defendendo de maneira alguma a volta a princípios da monarquia de Portugal, nada disso. Eu estou falando que o próprio Deus, aquele que você chama de Deus, aquele que você conhece como Deus, ele se apresenta, ele se revela como Deus, Rei de todos os povos. Quando nós lemos Gênesis, Deus não se preocupa em revelar a si mesmo ali no Gênesis, quem ele é, de onde ele veio, o que ele estava fazendo antes dos 7 dias da fundação do mundo. O que Deus fez antes? De onde ele estava? Quanto tempo ficou lá pensando na criação do universo? A gente não tem essas respostas, porque Gênesis já começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus já chega criando. E não há resposta para onde ele estava, quem ele era, o que fazia. Mas conforme a palavra de Deus foi se revelando aos homens, ele foi declarando ao povo de Israel como ele gostaria de ser chamado, o Deus Yahvé, Jeová, eu sou. E passado mais um tempo, através dos profetas que ele levantou, dos homens de Deus, inspirados pelo seu Santo Espírito, Deus começa a, através deles, declarar para o seu povo e para todos os povos que podiam ouvir aquela palavra, que ele era um grande rei, um monarca sobre todos os povos da terra. Então eu gostaria de compartilhar o Salmo
da palavra de Deus, Salmo 47, aqui na Bíblia, Salmo 47, o verso 1 até o verso 2, primeiramente. E eu acho maravilhoso esse salmo porque é uma ordem dada a todos os povos da terra. Eu creio no meu coração que esta palavra ainda vai se cumprir um dia, quando o reino for estabelecido. Todos os povos que hoje ignoram o nosso Deus, que ignoram o Salvador Jesus Cristo, o Rei Jesus Cristo, o Messias, o grande Cristo, um dia eles vão confessar com seus lábios o que está escrito aqui, porque vai ser dada uma palavra de ordem sobre a terra, e esse salmo antecipa isso, profetiza isso. E a palavra do Senhor diz assim, Salmo 47, verso 1 e 2. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo. Essa grande alegria de exaltar o nosso Deus, ele é tremendo, ele é maravilhoso. E aí o texto vai ser mais específico agora sobre quem ele é. O texto diz, é o grande rei de toda a terra. O salmista faz questão de declarar, ele, o nosso Deus, o Deus único, o Deus todo-poderoso, é o grande rei, o grande monarca, o grande regente, o soberano de todo o planeta Terra. Mesmo sobre aqueles que hoje não o reconhecem ou não o consideram, ele continuará sendo o grande rei de toda a terra. E pulando alguns versículos, no andar do Salmo, no verso 7, a palavra do Senhor diz assim, Deus é o rei de toda a terra. Toda a terra. Deus é o rei do Brasil, Deus é o rei dos Estados Unidos, do Canadá, Deus é o rei do México, da América Central, Deus é o rei da Oceania, da Austrália, Deus é o rei da África, Deus é o rei da Ásia, Deus é o rei da Rússia, Deus é o rei de toda a terra. E aí o Salmo diz, verso 7, Salmo 47, verso 7, Deus é o rei de toda a terra. Salmodiai-o com harmonioso cântico, é para que todos o adorem. E no 8 conclui, Deus reina sobre as nações, para deixar inequívoco, sem sombra de dúvida, que ele é o monarca, é o rei que está com soberania sobre todas as nações da terra. E aí conclui no verso 8, na parte B, algo que deve ser assim, para nós, né, deve ser uma figura a ser entronizada em nossa mente. Até mesmo esse termo que nós usamos no meio evangélico, né? Deus está entronizado em meio aos louvores, quer dizer, dá o lugar de primazia, dá o lugar mais exaltado, dá o lugar que lhe é de direito. Quem está entronizado é rei, é monarca, é o regente, é aquele que deve ser reverenciado, é aquele que deve ser temido, mas também é aquele a quem nós devemos nos orgulhar de ter como Deus. O nosso Deus é o grande regente do universo. E aí no Salmo 93, no Salmo 93, no verso 1 e o verso 2, a palavra continua enfatizando a realeza, a majestade de Deus. Diz assim, reina o Senhor, revestiu-se de majestade. Não sei se você pensa em Deus como um monarca, como um rei, sentado num trono, lá no céu, na sala do trono, cercado das hostes celestiais, com Jesus, o nosso rei, hoje, né, assentado à sua destra, ao seu lado. Mas o Salmo faz questão de dizer, ele revestiu-se da sua majestade, de poder se revestiu, o Senhor se cingiu. E na continuidade do verso diz assim, firmou o mundo que não vacila. E o verso 2 conclui, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a antiguidade. Essa ênfase
desde a antiguidade, desde que o mundo existe, desde que foi fundado, desde que colocou o homem sobre a terra, Adão e Eva, e a sua prole, seus filhos, a descendência, e todos os povos derivados. A palavra de Deus enfatiza, desde essa época, desde antes disso, Deus está assentado no seu trono. Guarda isso no seu coração. Vamos começar a falar sobre as verdades do reino neste canal. Espero ter muitas oportunidades aqui com a palavra de Deus revelada, né, sobre o reino, e descortinando esses detalhes, enfatizando, sublinhando aquilo que é importante. Mas eu queria deixar isso diante de vocês nessa oportunidade. Como nós um dia veremos de ver essa palavra se cumprir. Batam palmas todos os povos. Celebrem a Deus com voz de júbilo, porque Ele é o grande Rei sobre toda a terra. Amém, meu amado? A paz do Senhor Jesus e toda a honra e toda a glória ao nosso Deus.